Hoje vou falar para vocês, minhas amigas, 8 plantinhas que eu tenho que no início foi de difícil cultivo para mim, mas com a persistência eu consegui que elas se desenvolvessem. Esse papo hoje falando sobre essas 8 plantinhas. Eu sou Lica Lopes, tudo bem com vocês? Então, bora lá para a gente ver essas 8 plantinhas. Essa é a primeira planta que foi de difícil cultivo para mim. Ela veio pequena, comprei ela pequena e eu tinha um tutor aqui no meio, no centro dela, mas ele acabou apodrecendo, era pequeno, fininho, e eu acabei tirando ele. Então ela pequena, eu começava a cobrir os rizomas dela. E a planta começou assim ficar feia, eu não sabia lidar com a planta, então eu demorei muito para cuidar dessa planta aqui, para aprender a cuidar dessa planta, esses rizomas aí à amostra. Então para mim foi de difícil cultivo. A segunda planta de difícil cultivo para mim foi a Aera. Eu tenho 2 espécies. Ela é suscetível à praga. Então tem que regular a rega dela, nem muito nem menos. Então foi uma planta assim que eu quase perdi e ela seca muito as folhas dela. Que essa é a segunda planta que para mim foi difícil. Outra coisa, é uma planta que pega muito fácil. Você vê que eu tirei ela do aro, aqui tem um aro. Tá vendo? Voltou, olha, esse aqui voltou a brotar. Tem 2 brotos aqui, porque eu tive que picar ela e cortar toda ela e colocar no vaso. Olha, coloquei no mesmo vaso, porque o substrato era novo tudo. E para mim não perder a planta, porque ela estava enorme, essa planta. Então eu dividi a metade, joguei e aproveitei essas outras que tá assim bonitinha. Essa aqui, olha, não mexi, continua no arco, mas você vê, olha, que as folhas secam. Então você precisa notar a rega, né, para não errar na rega. E também tá sempre olhando embaixo das folhas. Como eu disse, ela é suscetível à praga. Essa é a minha segunda plantinha. A terceira planta é essa Columeia peixinho. Ela veio nesse vaso mesmo. Ela veio bonita. A minha aqui ficou sem folhas no caule, então eu podei e tirei as ponteiras e replantei. Então para mim foi difícil o cultivo essa planta. Agora ela tá na meia sombra, ela pega esses raios de sol aí, filtrado, e tá indo bem. E essa suculenta aqui para mim foi sempre um perrengue ter ela aqui, mas eu sou insistente, consegui deixar ela assim. Ela sempre, eu não sei se aqui ela fica só pega uns raios solares só. Então não sei se é por isso, mas eu não conseguia deixar ela bonita assim. Eu já vi muitas pessoas que cuidam dela no sol, deixam no sol, mas eu não sei se deixa só um período, umas 2 horas, um pouquinho de sol. A minha ficava no sol, porque quando eu peguei e comprei, a planta era de sol. Estava embaixo de um sombrite, mas no sol. E a minha não ficava bonita assim. E olha, fiquei muito tempo para essa planta ficar bonita assim, demorou muito. Então para mim foi muito difícil o cultivo. A quinta planta que foi difícil o cultivo para mim foi essa samambaia prateada. Ela tá aqui eu coloquei aqui no sol para mostrar para vocês. E agora um tempo desse eu mostrei para vocês que eu tive que podar ela radical, que as folhas todas
secaram de uma hora para outra, não sabia o que era. Então assim, olha, a planta é muito difícil você ter um lugar para ela. Tem plantas muito difíceis de você estar cuidando, não? Ali tá vendo olhinhos novos voltando? Então para mim assim é uma alegria, porque a planta tá bonita. Mas é uma planta para mim que foi difícil o cultivo, essa daqui. A sexta planta foi essa pileia, que para mim foi muito difícil o cultivo com essa pileia. Ela, só de falar nela já é difícil, porque ela quebra os galhos muito facilmente. Eu já quebrei vários galhos só de tocar uma planta. Então é uma planta que você precisa de destreza para mexer. É suscetível à praga. Tem que estar de olho nas folhinhas, na rega. Não regar demais, não regar de menos. Não, essa daqui não vai no sol, pega sol filtrado. Então para mim foi uma das mais, de todas que eu tenho aqui, que foi difícil cultivar, essa daqui é a que mais foi difícil para mim. A sétima planta é a avenca. A avenca, no começo, quando eu comprei ela, a gente compra as plantas, vem no pote 14, pote 15, vem até em potes menores. E quando as folhas secavam, eu perguntei lá na loja, né, como que eu faria se secassem as folhas. Ah, faz assim e tal. O que eu fiz? Eu picava o chumaço de todas as folhas que eu cortava e colocava aqui em volta da planta. A planta começou a ficar sufocada. O vaso, encheu o vaso. Então é uma planta que gosta de espaço, sombra e água fresca. Então manter ela fora. Eu estava com ela no corredor também, ela não se desenvolvia. Aí eu tirei ela do corredor, aqui ela pega sombra total. É muito interessante porque é uma planta de fácil cultivo, tipo, ela cai na terra, ela brota. Tem muitos lugares que ela brota espontaneamente, mas é uma característica da planta, né? Não você pôr no vaso e cuidar de um jeito que ela não gosta, né? Ficar sufocando a planta. Então ela tá bonita assim, por esse motivo, né? Eu não coloco mais nada, água, não deixo faltar água. E olha como ela tá grande. Mas ela não estava assim. Então para mim foi difícil o cultivo no vaso essa planta. E essa é a oitava planta que foi difícil para mim descobrir que ela fica melhor agrupada. Eu deixava ela assim com 2, 3 mudas no jardim, separadas. E aí eu notei que elas agrupadas ficam melhor. Parece que uma abraça a outra, protege a outra. E elas agrupadas, a aparência fica melhor, olha. Então elas agrupadas ficam melhor. Então essas foram as 8 plantas que para mim, como iniciante, foi difícil o cultivo. E aqui está a renda portuguesa à frente dela, que eu não tinha mostrado. Olha, mesmo sem o tutor, ela ficou bem, porque aí eu não consegui mais colocar o tutor, porque ela se fechou no centro dela. Mas ela tá muito, muito bonita, muito. Aqui termina, são as 8 plantas que eu tinha que mostrar para vocês, que para mim foi difícil o cultivo. Até um próximo vídeo. Tchau.